Muito bom. A gente está no Daf Nun Bet Amud Bet, aqui nos dois pontinhos, na 13ª linha, Beit Shammai Omrim Mekanech Vechulei. Foi falado na Mishnah, a Gemara vai trazer agora de novo qual a discussão entre Beit Shammai e Beit Hillel com relação à toalhinha de mão que eles tinham na mesa para secar a mão, se coloca na mesa ou se coloca na cadeira. Então vamos lá, Braita vai trazer a discussão e a explicação. Tana Rabanan, fala Braita. Beit Shammai Omrim Mekanech Edav Bemapá, Umanicha La Shulchan. Beit Shammai fala, olha, essa toalhinha de mão que eles tinham para secar a mão, depois do Niftat Yadayim, você coloca ela na mesa, apoia ela na mesa. Shima Taomer ela aquece, porque se ele colocar na cadeira, no braço da cadeira, o que pode acontecer? Dizerá Shema Itamu Mashkim Shibemapá, Mechamat Akeset, Veachzeru Veitamu Etayadayim. Fala Beit Shammai, o que acontece? Essa toalha está molhada. Se você colocar a toalha na cadeira, pode ser que essa cadeira é uma cadeira que está impura, certo? Todo cli, todo utensílio, mesmo uma cadeira pode receber tumá. Pode ser que a cadeira está impura, vai impurificar a água que está no pano, e o pano, a água do pano vai voltar a impurificar a mão da pessoa, certo? São alahot bem difíceis com relação a pureza e impureza. Por isso eu vi uma vez o Rav Nemitzel fala que hoje em dia a gente tem descartável justamente para quando voltar as alahot de tumá e tahara, não tem problema, come com descartável e joga fora. Mas aqui é um pouquinho complicado, mas de qualquer jeito, a impureza da cadeira passa para a água que está no pano, e o pano, a água do pano impurifica a mão da pessoa. Então, por isso, tem que colocar na mesa. A mesa, a gente vai ver, não tem problema, não tem suspeita que a mesa vai estar impura. O netame kesed lamapá, porque só se tiver água no pano, a cadeira impurifica a água do pano que impurifica a mão. A priori, a cadeira pode impurificar o pano em si. Fala Gemara que não, a regra diz que em clima também cli. Um utensílio não impurifica o outro. A cadeira pode impurificar a água, que é um tipo de comida, mas não o pano. Pergunta Gemara, o netame kesed legavra gufei, porque a própria cadeira não impurifica a pessoa. A gente falou que a cadeira impurifica a água do pano que impurifica a mão da pessoa. O cara que sentou na cadeira fica impuro, porque ele sentou na cadeira. Fala Gemara, não, a regra diz em clima também adam. O utensílio não impurifica a pessoa, a cadeira não tem como impurificar a pessoa. O Beit Hillel, Omrim ala Kesed, o Beit Hillel falam que não, tem que colocar a toalha a toalhinha na cadeira. Por quê? Shima Taomer ala Shulchan, porque se você colocar em cima da mesa, Zerá Shima Itamu Mashkim Shibamapá Mechamat Shulchan, talvez a mesa, agora igual antes a cadeira impurifica a água do pano, agora a mesa vai impurificar a água do pano, e aí pode ser que a toalha vai encostar em alguma comida e vai impurificar a comida. Então, por isso é melhor colocar na cadeira e talvez impurificar a mão do que impurificar talvez a comida. Já vamos ver por quê, qual a diferença. Porque impurificar a mão, Beit Hillel não se importa, mas a comida sim. O letame shulchan lochalim shebetocho. Fala, olha, por que precisa que a mesa impura impurifique a água do pano que impurifica a comida? Que a própria mesa impurifica a comida. Acha beshulchan sheni askinan, ven sheni ose shlishi bechulin. Fala Gemara que aqui está tratando de uma mesa que a impureza dela é no nível de sheni. Quer dizer, tem um morto que encostou em alguém que ficou impuro, virou avatumá. Esse alguém encostou numa comida, por exemplo, que virou rishon latumá. E essa comida encostou na mesa, que virou sheni latumá. A mesa é considerada sheni latumá. Passou por alguns níveis. O que é chamado de sheni latumá não impurifica alguma coisa de hulin. Em sheni, ou seja, shlishi bechulin, uma coisa que é sheni, que é em segundo latumá, segundo grau, não faz terceiro grau em hulin. Se fosse trumá, ou se fosse korbanot, sim, mas em hulin, que as pessoas comem em casa, não. Então não tem risco da própria mesa impurificar a comida. Mas se a mesa impurificar a água do pano, midirabanan, ela é como se fosse rishon latumá, como se fosse uma tumá de primeiro grau. E aí ela impurifica a comida e transforma a comida em segundo grau. Mas o segundo não faz o terceiro. Ele é de mashkin, só se for através do líquido. De novo, o segundo impurifica o líquido que impurifica a comida. Então aqui tem esse risco. Então a própria mesa não impurifica a comida, mas se a mesa impurificar a água do pano, a água pode impurificar a comida. Bemai kamifei, qual a discussão entre eles no fim? Beit Shammai savre asur leishtamesh beshulchan sheni, dzerá mishum ochlei trumá. Beit Shammai fala, olha, você não pode usar uma mesa que está impura. Isso que Beit Hillel falaram que a mesa está impura,
isso daqui, de acordo com Beit Hillel, tem razão. De acordo com Beit Hillel, existe uma suspeita que a mesa vai impurificar a água do pano e vai impurificar a comida. Mas Beit Shammai fala, não, você não pode usar uma mesa impura. Por quê? Porque já que tem kohanim que comem trumá, e a trumá sim se impurifica nessa mesa, por isso proibiram de comer, de acordo com Beit Shammai, é proibido comer numa mesa impura, porque talvez alguém vai trazer trumá e vai se impurificar por causa da mesa. Por isso, falam Beit Shammai, é melhor colocar o pano na mesa e não na cadeira. Porque você põe na mesa, não tem rashash nenhum, de jeito nenhum vai se impurificar. O Beit Hillel sabe mutar leishtamesh beshulchan sheni. O chlei trumá zerzimem. E Beit Hillel falam que não, você pode usar uma mesa que está impura, e quem come trumá, ele toma cuidado com essas coisas, não precisa proibir a mesa. Então, para Beit Hillel, tanto a cadeira quanto a mesa podem estar impuros, então eles escolheram colocar na mesa e não na cadeira. Já vamos ver por quê. De acordo com o Beit Shammai, a cadeira pode estar impura, a mesa não. Então, coloca na mesa. De acordo com o Beit Hillel, os dois podem estar impuros, é melhor pôr na cadeira e não na mesa. Já vamos ver por quê. Davar acher, ein netilat yadayim lechulin min haTorah. Tem outra explicação que diz o seguinte, qual a discussão entre eles, que Beit Hillel falaram, olha, pela Torá não existe netilat yadayim. Quer dizer, essa mitzvah que a gente faz na netilat yadayim, de lavar as mãos para comer pão, por exemplo, não é uma mitzvah da Torá. Mas davar acher, o que isso tem a ver? Qual é o nosso assunto? O que se trouxe um assunto aqui nada a ver, de netilat yadayim pela Torá ou não? Se a mitzvah de netilat yadayim é uma mitzvah da Torá ou não, o que tem a ver com o nosso assunto? Então explica agora, Beit Hillel Beit Shammai. Beit Hillel estão falando para Beit Shammai o seguinte, agora Beit Hillel fala o seguinte, coloca na cadeira e não na mesa. Aí Beit Shammai pergunta, olha, você falou coloca na cadeira e você não se importa que talvez vai impurificar a mão, mas você falou não coloca na mesa porque talvez vai impurificar a comida, qual a diferença? Por que você prefere que impurifique a mão da pessoa colocando na cadeira e não talvez a comida colocando em cima da mesa? Qual a diferença? De acordo com o Beit Hillel, que tanto a cadeira quanto a mesa podem estar impuros, então qual a diferença que você escolheu impurificar a mão e não a comida? Por que você preferiu colocar na cadeira e não na mesa? Então fala o Beit Hillel, afilo adifa, por quê? Mesmo assim isso é melhor, a cadeira é melhor do que a mesa, por quê? Porque pela Torá não tem impureza nas mãos quando você vai comer hulin, quando você vai comer uma coisa que não tem que duchar. Você vai comer um pão, isso que a gente faz em Netilat Yadayim não é da Torá. Pela Torá não precisaria. E comidas sim se impurificam pela Torá. Uma comida que ficou impura é uma impureza da Torá. Então, mutav sheitamu yadayim de leite leoikar mideoraita, velitamu chalim de it leoikar mideoraita. Então, se eu tenho que escolher a suspeita de impurificar a mão ou impurificar a comida, é melhor impurificar a mão, quer dizer, entrar na suspeita de impurificar a mão e colocar o pano na cadeira, porque a impurificação das mãos não é da Torá, é miderabanan. É melhor isso do que colocar na mesa e talvez acabar causando a impurificação da comida, que tem uma impureza pela Torá. Por isso, falam Beit Hillel, é melhor colocar na mesa, na cadeira, e talvez impurificar a mão do que colocar na mesa. Então, a discussão entre eles no final é se a mesa está pura ou impura. De acordo com Beit Shammai, a mesa está sempre pura, então põe na mesa. De acordo com Beit Hillel, a mesa pode estar impura, igual a cadeira. Então, é melhor pôr na cadeira, que vai impurificar só as mãos, que é derabanan, do que colocar na mesa, que vai impurificar a comida, que é deoraita. Beit Shammai Omrim Mechabdim Vechulei, a Braita vai trazer a próxima discussão entre Beit Shammai e Beit Hillel. Tano Rabanan, fala a Braita. Beit Shammai Omrim Mechabdim et Abait, Ve'achar kach notrim layadayim. Beit Shammai fala o seguinte, primeiro você precisa limpar a mesa, tirar todos os pães, e depois fazer Mayim Achronim, no fim da seudá. Shima Talmed notrim layadayim tchilá, nimtzah tam avsid el toch halim. Porque se você for fazer Mayim Achronim, Mayim Achronim no meio da seudá, antes de fazer o Birkat Hamazon, enquanto ainda tem pão na mesa, pode ser que Mayim Achronim às vezes cai na mesa, vai cair em cima de um pão e vai estragar um pão. Essa frase aqui vamos pular, ela não faz sentido aqui. Aval netilat yadayim beit Shammai tchila lo svira leu, isso aqui não faz sentido na nossa Gemara, tem um erro. Maitama mishum pirurim. Qual o motivo que Beit Shammai fala, primeiro limpa a mesa, depois faz Mayim Achronim? Porque às vezes fica um pirurim, ficam pedacinhos de pão na mesa, e se molhar, estraga. Pão molhado fica estragado. Por isso é melhor, por isso falam Beit Shammai, primeiro tira todos os pães, arruma a mesa, e aí faz Mayim Achronim. O Beit Hillel Omrim, im shamash tamid chachamu, notel pirurim sheesh behem kazait, maniach pirurim sheem behem kazait. E o Beit Hillel fala, não, primeiro você pode fazer Mayim Achronim antes de tirar a mesa. Por quê?
porque o shamash, o ajudante, ele é Talmid Chacham. O shamash sabe que tem que tomar cuidado para não molhar o pão. Então, todos os pedacinhos de pão que sobraram, que tem mais que um kazait, que é uma quantidade importante, é um volume importante, o shamash tira da mesa. O que é menos que um kazait, não tem problema molhar, estragar e deixar perder. Por isso, falam Beit Hillel, pode fazer Netilat Yadayim, Mayim Achronim, antes de arrumar a mesa. Porque o shamash, o cara que está ajudando, o garçom, ele já tirou todos os pedacinhos de pão que tem mais que um kazait. Agora já vai explicar qual a discussão entre eles. De qualquer jeito, isso que a gente diferenciou entre tem kazait ou não tem kazait, isso apoia o que Rabi Yochanan falou. Pedaços de pão com menos que um kazait pode jogar fora. Não tem problema jogar fora direto no lixo. Isso que você tem que guardar o pão, colocar num saquinho e não jogar fora direto, é só pedacinhos maior que um kazait. Qual a discussão entre Beit Shammai e Beit Hillel? Por que Beit Shammai fala, não, primeiro limpa a mesa, depois faz Mayim Achronim, e Beit Hillel fala, não, faz Mayim Achronim, certeza já tiraram os pedaços grandes de pão. Qual a diferença? Qual a discussão entre eles? Beit Shammai sabe Asur Leishtamesh B'Shamash Haaretz. Beit Hillel sabe Asur Leishtamesh B'Shamash Haaretz. O Beit Shammai sabe Mutar Leishtamesh B'Shamash Haaretz. A pergunta é se eu posso ter um shamash, o shamash é o ajudante, o garçom, que ele não é Talmid Chacham. Beit Hillel fala, não, você tem que usar um ajudante que ele é Talmid Chacham, ele sabe a diferença entre os pedacinhos de pão, ele sabe tirar o pão que tem kazait e deixar o que não tem. E Beit Shammai fala, não, pode usar qualquer um. Então, para Beit Shammai, tem o risco dele não tirar os pães como se deve. Por isso, primeiro vamos arrumar toda a mesa, depois Mayim Achronim. E Beit Hillel falaram que não, você tem que usar um shamash, um ajudante que ele é Talmid Chacham, não tem risco de ter sobrado pedacinhos de pão. Por isso, pode fazer Mayim Achronim antes e depois arrumar a mesa. No perek inteiro, a alahá é como Beit Hillel, barmea, de alahá que Beit Shammai. Fora esse caso. Nesse caso aqui, a alahá é como Beit Shammai, que você pode usar tanto qualquer tipo de shamash, o ajudante não precisa ser Talmid Chacham. Rabi Yoshaya matne ifcha, o be'anam alahá que Beit Hillel. E Rabi Yoshaya, ele sustenta que eles discutiram ao contrário, que Beit Shammai falaram que tem que usar só um Talmid Chacham, e Beit Hillel falaram, não, pode usar qualquer um dos dois. Então, no fim, a alahá também é como Beit Hillel. Ou seja, de qualquer jeito, a alahá é que você pode usar qualquer shamash. O ajudante da mesa não precisa ser Talmid Chacham. Então, se Beit Shammai falaram isso, a alahá é como Beit Shammai. Se Beit Hillel falaram isso, a alahá é como Beit Hillel. Beit Shammai omrim ner mazon vechulei. Agora, com relação a Avdalá, qual é a ordem da Avdalá? Então, na Mishnah tinha uma discussão, a gente vai ver que tem outra opinião aqui. Ravuna Bariuda ikla lebei Rava. Certa vez, Ravuna Bariuda estava na casa de Rava. Hazel Rava de Baricha Besamim Bereisha. Ele viu Rava primeiro fazendo a brachá de Besamim e depois a brachá de Borei Meoreesh. Na Avdalá, primeiro sobre o Besamim, o cheiro, e depois da vela. Amarlei falou Ravuna Bariuda para Rava, Michdei, vamos analisar. Beit Shammai e Beit Hillel, Amaor lo pligei. Beit Shammai e Beit Hillel, eles não discordam que a vela vem antes de Besamim. Detalhe, como está na Braita, Beit Shammai omrim neru mazon besamim v'avdalá. Beit Shammai fala, olha, quando acabou o seu Lashlichit, você faz brachá borei meoreesh, birkat hamazon, besamim e avdalá. O Beit Hillel omrim neru besamim, mazon v'avdalá. E Beit Hillel fala, não, olha, você faz ner, também faz besamim junto, depois birkat hamazon e avdalá. Mas de qualquer jeito a gente vê que os dois concordam que a vela vem antes de besamim. Então, por que você, Rava, fez primeiro sobre besamim e depois sobre a vela? Aneirava Batei, respondeu Rava para ele, Zodivrei Rabi Meir. Isso que você me falou agora, essa breita que você me trouxe, que a nossa Mishnah, na verdade, é a opinião de Rabi Meir. Assim, Rabi Meir trouxe a discussão entre Beit Shammai e Beit Hillel. Avar Rabi Uda Omer, mas Rabi Uda fala que não, a discussão entre Beit Shammai e Beit Hillel é diferente. Lonicheku Beit Shammai e Beit Hillel, Alamazon Shubat Chilav Elavdalá Shei Basof. Tanto Beit Shammai quanto Beit Hillel concordam que primeiro você faz Birkat Hamazon, e no fim, a última coisa é a brachá de Avdalá. A discussão entre eles é justamente essa, se primeiro é a vela ou se primeiro é Besamim. Que Beit Shammai falam primeiro você faz sobre a vela, e depois Besamim, o Beit Hillel omrim Besamim, ve'achar kach Maor. E Beit Hillel falam primeiro Besamim e depois Mahor. Gama Rabi Yochanan naguam que Beit Hillel é livre de Rabi Uda. E Rabi Yochanan disse que o costume do povo, o costume de Am Israel, que essa é a alahá no fim, é igual ao Beit Hillel de acordo com o Rabi Uda, que primeiro se faz a brachá do vinho, depois do Besamim, depois da vela, depois a Avdalá. Certo? Rashei Tevot Yavne. Yain, Besamim,
ner, avdalá. Yavne também é na cabeça, certo? Brachá do vinho é a boca, brachá de bessamim é o nariz, brachá da vela são os olhos, e avdalá é a capacidade de discernir entre as coisas, é a cabeça. Então, essa é a ordem das brachot. Yain, que é da boca, bessamim, que é do nariz, ner, que é dos olhos, e avdalá, que é o da cabeça. Essa é a halachá, assim é o costume. Beit Shammai Omrim Shebará Vechulei. Tem uma discussão na nossa Mishnah, se a gente faz a brachá Shebará Maora Esh ou Boré Meorei Esh. Passado ou presente. Bará é passado, Boré é presente. Amarava, Bebará Kuleam Laopliga e Debará Mashma. Se a pessoa falou Bará Maora Esh no passado, todo mundo concorda que é passado. E valeu, certo? Que a gente está agradecendo aqui a brachá de Boré Meoresh, a gente agradece que a Kadosh Baruch Hu ensinou para Adam Arishon, Motzei Shabbat, como acender, como fazer fogo. Então, Bará Meoresh, se falar no passado, com certeza é passado e está valendo. Kipligue Beboré, a discussão é a palavra Boré. Como fica o verbo nessa gramática de Boré, nessa conjugação? Beit Shammai Savrei Boré de Atile Mivra. Beit Shammai entendem que a palavra Boré significa futuro. O Beit Hillel Savrei Boré Nami de Bará Mashma. E o Beit Hillel fala, não, a palavra Boré também representa o passado, por isso os dois são válidos. Matev Rav Yosef, pergunta a Rav Yosef, olha, está escrito no Pasuk, Yotzeroro Vorei Choshech, que a Kadosh Baruch Hu, ele criou a luz e a escuridão, e é com certeza no passado, na criação do mundo. E está escrito Boré, Yotzerarimo Boré Ruach, Boré Hashamayim Venoteihem. São vários psukim que está escrito a palavra Boré, e o sentido é no passado, que a Kadosh Baruch Hu criou no passado. Então, fala Rav Yosef, não pode ser que Beit Shammai discordam disso, são psukim claros. Ele amar Rav Yosef, bebará o boré kuleama lo pliguei de bará mashma. Tanto bará quanto boré, Beit Shammai e Beit Hillel não discordam. Você pode falar bará meoraesh, boré meoraesh. Com relação à palavra bará, livrou, com relação a esse verbo, tanto vai ser falar bará ou boré, os dois têm sentido de passado, que a Kadosh Baruch Hu criou. Que pligue bem maor ou meorei. A discussão é se é maor ou meorei. Se Maor representa a luz do fogo, se é Maor no singular ou Meorei, que é no plural. De Beit Shammai Savrei Hada Neora e Kabenura. O Beit Hillel Savrei Tuva Neora e Kabenura. Beit Shammai fala, olha, a chama é uma chama só. Você tem que falar no singular. Bará Maor Aesh. O Beit Hillel fala, não, a chama tem algumas cores, são como se fossem chamas divididas juntas. Que são chamas separadas que estão juntas aqui. Então, são várias. Você pode falar Boré Meorei Aesh, no plural. Essa é a discussão entre eles. Mas, com relação à palavra Bará, os dois concordam que tanto faz Bará ou Boré. A discussão é Maor Aesh ou Meorei Aesh. Tá na Meachi, tem uma braita que explica dessa forma também. Amrulem Beit Hillel Beit Shammai, Arbe Meorot Esh Baur. Beit Hillel fala no Beit Shammai, olha, tem algumas chamas dentro do fogo. Tem algumas chamas, então você faz no plural. Continuando, a gente falou sobre que tipo de ner e bessamim você pode usar. A Mishnah falou que você não pode usar ner e bessamim de um goi, ou que lo shavat, que não passou o shabat. Agora, o que é uma vela que não passou o shabat? Pergunta-me o seguinte. Bishlemaner mishum de lo shavat. Você não pode usar uma vela de um goi, por quê? Porque o goi usou aquela vela durante o shabat, então é uma vela que não cumpriu a mitzvah de shabat. Você não pode usar ela para fazer a brachá de motzei shabat. Mas por que eu não posso pegar bessamim de um goi que tem cravo? Por que eu não posso pegar dele bessamim e fazer a brachá? A maravilha da marav, achabe mesibat of dei kochavim askina, vnei shestam mesibat of dei kochavim lavodazarai. Fala em nome de Rav, olha, realmente pegar de um goi emprestado do seu vizinho e usar isso de bessamim para Avdalá não tem problema. O problema é que aqui está se tratando que você está pegando bessamim que estavam numa festa. Tinha um goim fazendo uma festa, e lá eles colocaram incensos na festa, e você quer pegar o incenso emprestado para fazer a brachá de Avdalá. Aqui você não pode, por quê? Porque goim que faziam festas, todas as festas giravam em torno de Avodah Zará, de idolatria. Então esse incenso é um incenso proibido por ser ligado à idolatria. Mas tam de um goi qualquer, um vizinho que você pegou emprestado, não tem problema. Pergunta Gmará, Amide Katani Seifa, Imevarchim Lola Neva, Samin Shalavodá Zará. Fala, olha, mas está escrito na Seifa o seguinte, no começo da Mishnah está escrito que você não pode usar Neri Bessamim do Goi. Depois está escrito que você não pode usar Neri Bessamim de Avodah Zará, de idolatria. Agora, se tem um caso de idolatria no fim da Mishnah, Michal Derei Shalab Avodah Zará Skinan. Se a Mishnah já falou que você não pode usar velas e Bessamim de Avodah Zará, quer dizer que isso que ela te proibiu no começo do Goi, não está tratando de Avodah Zará, senão é a mesma coisa.
Não pode ser que a Mishnah repetiu a mesma coisa com palavras diferentes. Então, se ela proibiu de Avodah Zarah e do Goi, quer dizer que o Goi tem uma proibição por si só. Não porque é uma festa de Goim que tem Avodah Zarah aqui, senão seria uma coisa só, não precisaria falar Goi e Avodah Zarah, se é a mesma coisa. Amar Rav Hanina, Misura, Matam que amar. Fala Rav Hanina, Misura, realmente a Mishnah não falou duas coisas. A segunda coisa, isso que ela falou para não usar Neri Psamim de Avodah Zarah, é a explicação da primeira. Ou seja, ele próprio explica, Matam mevarchim lo Neri Psamim shelakum, por que você não pode usar Neri Psamim de um goi, mipnei shesistam, esibatov de kochavim le'avodah zarah. É isso que vem a segunda parte da Mishnah, e fala que você não pode usar de Avodah Zarah, é a explicação da primeira. Por que eu te proibi de goi? Porque é de Avodah Zarah. Mas se for um goi que não está fazendo Avodah Zarah, se não for uma festa, se for um vizinho, aí não tem problema. Tanu Rabanan, fala Braita. Or shavat mevarchim alav, veshelo shavat mevarchim alav. Uma vela que não foi acesa em Shabat, ou seja, ela cumpriu o Shabat, entre aspas, pode usar ela para Avdalah. Mas uma vela que não cumpriu o Shabat, que ela foi acesa no Shabat, não pode. Mas Shabat, mas lo Shabat. Pergunta, o que quer dizer cumpriu o Shabat ou não cumpriu o Shabat? Virando a mudo. E nem malo Shabat mechamat melachá, filo melachá deiteira. Será que isso que não posso usar uma vela que foi acesa em Shabat, mesmo se ela foi acesa com permissão? Ve'atanya, está escrito na Braita, or shel chayav shel cholem mevarchim alav. Se tinha uma mulher que deu à luz, alguém que estava doente e precisou acender para ele uma vela, senão ele ia ficar no escuro, ia ficar deprimido, louco, ia correr perigo de vida, acenderam para ele uma vela. Essas duas velas que foram acesas em Shabat, já que ela foi acesa com permissão, você pode usar ela para Avdalah. Então, como a gente falou que uma vela que foi acesa em Shabat não pode usar, parece de jeito nenhum. Se acendeu em Shabat, não pode. Aqui a gente vê se acendeu com permissão, num caso permitido, pode. Amarav Nachman bar Yitzchak, mais Shavat mechamat melechet averá. Então, fala Rav Nachman bar Yitzchak que realmente, isso que está escrito que você não pode usar uma vela que não cumpriu o Shabat, entre aspas, é uma vela que foi acesa em Shabat de forma proibida, melechet averá. Mas se acenderam com permissão, essa vela serve para Avdalah. Tem uma braita que diz isso também. Se você tinha um lampião que tinha uma vela lá acesa o Shabat inteiro, você acendeu o Erev Shabat e ficou o Shabat inteiro aceso, você Shabat, você pode usar ela para Avdalah, porque é uma vela que foi acesa com permissão. Tá no Rabanan. Nochri shidlik me Israel, ve Israel shidlik me nochri, mevarchim alav. Se um goi acendeu, o Yehudi tinha uma vela, e o goi acendeu da vela do Yehudi, e agora você quer usar a vela do goi para Avdalah, não tem problema. Ou um Yehudi que acendeu da vela do goi, também não tem problema. Você pode pegar a vela dele, fogo dele, e fazer brachá. Nochrim mevarchim alav. Mas se um goi acendeu de outro goi, aí você já não pode mais usar a vela. Não serve para Avdalah. Pergunta agora, mais na nochrim delo, mishum delo shavat. A priori, por que se um goi acendeu do outro, eu não posso usar a vela que ele acendeu para Avdalah? Porque o primeiro deve ter acendido essa vela em Shabat. Então, mesmo que foi alguém e pegou o fogo do goi que acendeu em Shabat, eu não posso usar esse segundo fogo. Certo? Está tratando aqui que tinha um goi que acendeu um fogo em Shabat, veio um outro Motzei Shabat, acendeu uma vela do primeiro, essa vela eu não posso usar. Por quê? A priori porque ela veio de uma vela acesa em Shabat. Yahi, mas se for assim, Israel minochri nami, alo Shabat. Mas se for assim, por que o Yehudi, quando ele pega do goi, ele pode usar essa vela? A priori, qual a diferença quem pegou do goi? Se o goi acendeu a vela em Shabat, eu não posso usar. Tanto faz se foi um goi que pegou dele ou se foi um Yehudi. Então, por que está escrito que se for um Yehudi que pegou do goi, pode usar a vela para Avdalah? Se for um goi que pegou do outro, não. Se você quiser dizer que, olha, tá bom que eu acendi do goi que acendeu em Shabat, mas o fogo se renova o tempo todo. Então, a priori, quando eu acendi dele, e está nas minhas mãos agora, o fogo se renovou. Não é o mesmo fogo. Isso daqui não está certo. Por quê? O fogo continua ainda sendo o primeiro fogo. E lá detalhe porque a gente encontra na Braita o seguinte, a Braita diz o seguinte, alguém que levou uma chama do Reshut Yahid para o Reshut Rabim em Shabat, ele é Hayav. Certo? Mesmo uma chama que não é palpável, se eu dei um jeito de levá-la de um lado para o outro, do Reshut Rabim para o Reshut Yahid, eu sou Hayav. Amai Hayav. Mashakar lo niach, masheniach lo akar. A priori, a regra em Shabat diz que só é Hayav em Shabat
se eu arrancar alguma coisa do Reshut Yachid e colocá-la no Reshut Arabim. Mas a vela, se você me falar que a vela se renova o tempo todo, então a chama que eu tirei do Reshut Yachid, que eu tirei da propriedade particular, não é a mesma chama que eu coloquei na rua. Então, a priori, eu não deveria ser Hayav. Então, não. Então, ela leolam de Isura na Mietem. Então, realmente, a chama, mesmo que ela vai se renovando, ela ainda é considerada como a primeira chama proibida. Então, se for assim, por que quando um Yehudi acendeu a vela de uma vela que foi acesa em Shabbat, eu posso usar? Porque o que acontece é que a chama se renova. Então, mesmo que um pouquinho da chama ainda continua com a força original, a parte proibida, mas tem uma parte permitida. Então, a parte da chama que cresceu na vela do Yehudi, ela serve para Avdalah. Mas se for assim, Yachri, Nochri, Nochri, Nami. Se for assim, então quando um goi acendeu do outro, também deveria ser permitido. Então, se um goi acendeu a vela em Shabbat, veio um Yehudi e pegou fogo dele, esse fogo novo, posso fazer nele Avdalah. Mesmo que parte desse fogo é considerado proibido, parte é permitido, serve para Avdalah. Mas se um goi pegou fogo do primeiro goi, eu não posso. Por quê? Qual a diferença? Fala Gmará na Hinam, a verdade é que não tem diferença. Tanto se um Yehudi pegou, ou se o goi pegou, poderia. Mas quando um goi pega de outro, Chachamim proibiram, por quê? Chachamim proibiram, porque se eu pegar dessa vela do segundo goi, então eu vou pensar, olha, não faz diferença se eu pego da primeira vela ou da segunda vela. As duas velas foram acesas por goim. Aí o cara vai acabar usando a primeira vela que foi acesa em Shabbat. Então, nesse caso, Chachamim proibiram se um goi pegou de outro. Mas se um Israel pegou do goi, não tem problema, já não tem o rashash, não tem a suspeita que eu vou falar, peraí, se o Yehudi pegou do goi, eu posso usar a vela própria do goi. Não, eu vou entender que tem uma separação. Mas quando um goi pegou do outro, eu posso acabar usando da vela que foi acesa em Shabbat, por isso eles proibiram. Mas realmente, quando eu pego uma vela de outra, o fogo é um fogo novo. Parte dele, pelo menos. Tana Rabanan, fala Braita, a pessoa estava andando fora da cidade, Motzei Shabbat. Ele precisa fazer a brachá de Borei Meureyesh, ele não tem vela. Verá Ur, e de repente ele viu um fogo grande, uma fogueira, alguma coisa grande. Imrov Nochrim e Nomevarech. Se a maioria da cidade são goim, não faz brachá. Por quê? Porque os goim que acenderam essa vela, esse fogo, você não sabe se foi aceso em Shabbat, não foi aceso em Shabbat, então não pode usar. Imrov Israel, mas se a maioria da cidade são Yehudim, Mevarech. Você pode livnot, você pode se apoiar nisso, que já que a maioria é Yehudi, com certeza esse fogo foi aceso Motzai Shabbat. Então, você está andando Motzai Shabbat, você viu uma fogueira, você viu algum fogo, se a maioria da cidade é Goi, não pode usar, porque talvez foi aceso em Shabbat. Se a maioria é Yehudi, com certeza foi Motzai Shabbat. Porém, pergunta a Gmará, de qualquer jeito, a Gufa Kasha, tem uma stirá, tem uma contradição na própria Braita. Amar, Timrov Nochrim no Mevarech. Está escrito que se for a maioria Goi, não pode. A Merza Mevarech. Posso concluir que se for meio a meio, 50-50, posso fazer brachá. E depois está escrito, Imrov Israel Mevarech. Depois está escrito que se for a maioria Israel, eu posso fazer a brachá. A Merza e não Mevarech. Mas a priori, se for meio a meio, não posso fazer a brachá. Então, qual é o din de meio a meio? Se for a maioria Goi, não pode. A maioria Yehudi pode. Qual é o din do meio do caminho? Se for exatamente 50-50, então fala que Badino de Afilo Merza Nami Mevarech. A verdade é que meio a meio também pode fazer brachá. Então, eu só não posso fazer brachá se for a maioria goi. Mas se for meio a meio, eu posso. Ah, então por que no fim está escrito se for a maioria Israel eu posso? A priori eu não preciso de maioria. Mesmo 50-50 me permite. Responde a Gmará, veidei detanya, reisha, rov nochrim, tá na seifa rov Israel. Já que na reisha está escrito rov nochrim, maioria goi, então na seifa Israel também maioria Yehudi. Mas a verdade é que não precisa da maioria Yehudi para poder usar essa vela, esse fogo. Porque se tem meio a meio, já é suficiente para me permitir acender dele. Vamos lá mais 2 minutinhos, acabar aqui a próxima braita. Tan Rabanan. A pessoa está andando fora da cidade, Motzei Shabbat. Ele precisa fazer a brachá da vela. E ele viu uma criança com uma tocha andando por aí. Pode usar esse fogo para Avdalah ou não? Bodeka Harav, ele tem que livdok. Israel mevarech. Se a criança é Yehudi, pode usar. Ele acendeu Motzei Shabbat. Vem no rio e não mevarech. Mas se ele for goi, não. Porque se ele for goi, pode ser que ele acendeu Erev Shabbat. Pergunta a Mayara e Tinoca, filho Gadonami. Pergunta a qual a diferença dessa criança? A Braita trouxe como você viu uma criança com fogo, você tem que verificar se é Yehudi ou não. Se é Yehudi, acendeu Motzei Shabbat, pode usar para Avdalah.
Se for goi, talvez acendeu Erev Shabbat. Não pode usar. Fala, qual a diferença se é criança ou não, mesmo que for um adulto. A priori não tem diferença criança ou não. De qualquer jeito tem que ver se é Yehudi ou goi. A maravilha da Mará, vacha besamuch leshkiat hamas kinan, gadol muche hamilta de vadai no chriu, tinok imar Israel ikri venaki. Fala, olha, não. Aqui está tratando que é mamash logo que acabou o Shabbat, certo? Próximo do pôr do sol. Se é alguém, se for um adulto andando com uma tocha, logo que acabou o Shabbat, com certeza ele não é Yehudi. Com certeza ele é goi, porque o Yehudi vai estar no Beit HaKnesset, rezando, indo para casa, fazendo Avdalá em casa. Que ele está andando com uma tocha por aí? Então, se você vê um adulto com uma tocha na mão logo Motzei Shabbat, com certeza é goi. Mas se for uma criança, pode ser que tinha alguma criança Yehudi que ele pegou uma tocha e saiu passeando Motzei Shabbat. Então, aqui ainda tem chance de ser Yehudi, porque por isso adianta verificar. Mas se for adulto, nem adianta verificar, porque com certeza não vai ser Yehudi, não vai poder usar essa vela para Avdalá. Escolha, continuamos amanhã, Exato Hashem. Escolha.